Então o tema da mensagem de hoje é para que você nunca mais desanime no meio do caminho. Alguém está comigo ainda? Diga amém. O tema da mensagem de hoje é: Ele fará outra vez. Não, eu vou declarar isso de novo, alguém vai pegar isso aqui no Espírito. Ele fará outra vez. Alguém crê nisso? Diga amém. Então profetiza para alguém perto de você, fala: irmão, Deus vai fazer de novo. Isso, para quem está do outro lado, para ninguém ficar enciumado, fala: Ele fará outra vez. Pastor, por que esse entendimento ele é tão importante? Porque quando eu lembro do que Deus fez no passado, eu tenho ainda mais convicção de que aquilo que Ele fez no passado, Ele vai fazer de novo. Quando eu fui experimentado em Deus, não há dúvidas daquilo que Deus é capaz de fazer, porque eu já vi Deus fazendo. Quando você tem cicatrizes, não há mais dúvidas em relação ao poder de Deus de curar, porque você já foi curado. Quando Ele fechou uma ferida, quando Ele te deu livramento, quando Ele abriu acesso, quando Ele te deu espaço, quando Ele te deu sonhos que não deu a ninguém, quando Ele te levou a lugares que seriam impossíveis, irmão. Quando você está diante de um novo desafio, os teus olhos naturais vão dizer: não vai acontecer. Os teus amigos vão dizer: não tem como acontecer. Mas a tua história com Deus vai te lembrar: já aconteceu no passado, vai acontecer de novo. Alguém comigo aqui? Por que Deus permite que a gente seja experimentado? Porque as nossas experiências, elas corroboram com a nossa constância. Eu me senti bem pastoral falando corroboram agora. À medida que você vai se tornando mais pastoral, até o vocabulário muda. Eu acho que eu usei corrobora talvez uma vez só, numa redação, em alguma prova que eu fiz. Mas vocês entenderam, vocês estão felizes ainda, amém? Todo evangelista entra em crise quando tenta ser mais pastoral. Hoje eu cheguei em casa, meu sogro estava lá, e ele falou: daqui, que palavra poderosa. Eu falei: ah, sogrão, eu queria fluir, mas eu não consegui. Ele falou: você queria ser mais evangelístico, né? Eu falei: eu queria. Ele falou: cara, você foi extremamente pastoral, parabéns. É uma crise, e você fica assim: tem alguém aqui que nunca ouviu falar, eu quero lançar redes. Mas tem alguém que já foi pescado, eu preciso liberar o teu destino. Mas tem alguém aqui que está cansado, eu preciso liberar uma porção profética. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai fluir através do profético, do apostólico, através do ensino, através do pastoral. E eu não sei o que falta em você, mas o que falta em você escorre de Jesus e você vai receber nessa noite. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. O entendimento de que Deus vai fazer de novo aquilo que fez no passado é uma garantia. Mas essa garantia só carrega quem conhece o caráter de Deus, quem sabe que Deus não muda, sabe que o caráter dele não é volúvel. Não tem dúvidas em relação à próxima estação. Eu não tenho dúvidas se Deus vai prover, porque eu conheci o Deus da provisão. Eu não tenho dúvidas se Deus vai me guardar, eu conheci o Deus da proteção. Eu não tenho dúvidas se Deus vai nos livrar, eu conheci o Deus do livramento. Eu não tenho dúvidas se Deus vai nos guiar, eu conheci o maravilhoso conselheiro. Eu não tenho dúvidas se mesmo no dia da minha fraqueza o Senhor vai me poupar, eu conheci o Deus forte. É por isso que nos momentos da nossa tribulação, a gente tem acesso a novos níveis de revelação da pessoa de Jesus. E é exatamente com esse propósito que Deus permite que a gente seja experimentado. Porque a cada novo nível que você acessa, você precisa ter um lastro da tua experiência com Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Eu quero trazer um texto que está em Ezequiel 37. Eu quero te levar para um lugar. Esse texto a gente já ouviu várias vezes, a gente já leu várias vezes, a gente já ouviu várias pregações. Mas tem um princípio básico que eu quero que faça alguém aqui voltar a ter esperanças a partir desse princípio. Você crê nisso? Diz assim, Ezequiel 37:4: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos, diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano. E o resto dessa história você já sabe. O profeta se inclina em direção ao vale de ossos secos, e ele profetiza, e aquilo que estava morto volta a viver. Eu vou falar isso até alguém pegar essa chave. Aquilo que estava morto volta a viver. Não, pega isso aqui, irmão. Aquilo que estava morto volta a viver. Pastor, eu ainda não entendi, eu vou te explicar. Deus poderia ter levantado um novo exército, mas Ele preferiu ressuscitar um exército que já existia. Pastor, eu continuo sem entender, eu vou te explicar.
Deus poderia ter abortado você por conta de um erro do passado, mas Ele continua dizendo sim para cada promessa que Ele te fez, e Ele está te esperando no teu futuro. Deus poderia ter cancelado a promessa, Deus poderia ter desistido do teu chamado, Deus poderia ter desfeito o que fez, desfalado o que falou, mas Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus prometeria algo que não tem o intuito de cumprir? Irmão, o que existe de tão poderoso nesse texto são várias chaves poderosas, vários princípios, mas o que eu quero te chamar a atenção hoje é o fato de Deus fazer, voltar a viver algo que aos nossos olhos já estava morto. Irmão, muitas vezes a gente anseia para que Deus faça algo novo num lugar diferente do lugar da humilhação. A gente foi humilhado numa cidade e a gente se muda esperando que nessa nova cidade Deus faça algo novo. A gente enfrentou humilhações no nosso casamento. Por mais que a gente ainda esteja casado, a última área que a gente imagina é que Deus vai nos usar para famílias. Tem homens aqui que sofreram humilhações em relação a recursos. Talvez você foi despejado, talvez você precisou de ajuda para comprar comida para a tua casa, talvez você está enfrentando isso exatamente agora. Se alguém te falar que é nesse lugar que Deus vai usar você, é muito difícil da gente acreditar, porque é no lugar da nossa ferida, é no lugar da nossa maior humilhação. Mas biblicamente, a dupla honra de Deus sempre acontece no lugar da vergonha. A dupla honra de Deus não acontece no lugar próximo, porque qual é a glória de um Deus que faz perto, mas não pode fazer no lugar da ferida? Irmão, Deus seria glorificado se fizesse perto, mas Ele é ainda mais glorificado quando Ele faz no lugar. Recebe isso em nome de Jesus. É no lugar da falta, é no lugar da humilhação, é no lugar da vergonha, é no lugar dos seus... Jesus, me ajuda, que eu ia até falar em mistério aqui para dar de chavada. Você já viu o pentecostal quando esquece a palavra? É no lugar do sheketerebassui. Amém, Samuel Wagner? É no lugar dos seus opositores, dos seus caluniadores. É no lugar da retaliação, da oposição. É nesse lugar que a dupla honra de Deus se revela. Por quê, pastor? Porque Deus ama confundir os que pensam que são, para exaltar os que sabem que não são, mas dependem completamente do grande eu sou. Alguns irmãos que pensam que são confundidos porque Deus usa improváveis para fazer o que Ele quer fazer. Não fazia sentido chamar Davi. Ninguém cogitou Davi, Deus mandou chamar Davi. Não fazia sentido usar José. José estava preso, era um prisioneiro, cativo. Se fosse aos nossos olhos, talvez alguém diria: irmão, entrega esse sonho para outro, porque José, game over, não tem como. Mas é no meio de uma prisão que Deus manda chamar aquele que nem os seus irmãos lembravam mais. Irmão, por que Deus chamou você? Porque quando Ele usa alguém tão improvável quanto eu e você para fazer aquilo que só Ele pode fazer, a glória é toda dele. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar: irmão, só Deus poderia fazer aquilo que Ele está vivendo. Esse é o lugar mais seguro que você pode estar. No início da minha jornada eu ouvia isso e algumas vezes eu confesso que eu até me sentia afrontado. Irmão, só Deus para fazer o que o André está vivendo. Mas hoje não existe nenhum comentário que eu possa ouvir que me dê mais alegria do que esse: irmão, só Deus para fazer aquilo que aquele menino está vivendo. Pois é, irmão, é só Deus. Se não fosse Ele, a gente não teria começado. Se não for Ele, a gente não permanece. Se não for Ele, a gente não avança. Tudo começou nele, tudo se sustenta nele, tudo aponta para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o início e o fim de tudo que a gente faz. É Ele quem soprou o fôlego, por isso você está de pé. É Ele que mantém o teu coração pulsando, por isso que você se move. É Ele quem colocou em você o amor que você tem pelos seus filhos. Mesmo que talvez você ainda não conheça a pessoa de Jesus, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele quem te deu a fé que você tem. Irmão, nem a fé que a gente carrega a gente pode se gloriar. Uau, meu pastor é um homem de muita fé. Não dá nem para se gloriar nisso. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé não pode ser comprada, a fé não pode ser transferida, a fé não pode ser negociada. A fé só vem por um caminho, a fé só vem por uma fonte. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra que sai da boca de Deus. Então, irmão, guarda isso. Tudo que você vê de bom em mim é Jesus. Tudo que você vê de mal sou eu mesmo. Tudo que você vê de glorioso nessa igreja é Jesus. Tudo que você vê que é problemático somos nós mesmos. A jornada de fé
é a gente correr para um lugar em que cada vez a gente suma mais e a glória de Deus se revele mais sobre nós. E quando você entra nesse ciclo perfeito, você começa a ver aquilo que Deus fazia no passado, Ele vai fazer de novo. O que Ele fazia no passado, Ele vai fazer de novo. Mas tem uma chave aqui. Jornada de fé não é cíclica, ela é espiral. Você está sempre fazendo a mesma coisa, mas cada estação no nível mais alto. Você está sempre vendo Deus fazer a mesma coisa, mas cada estação no nível mais alto. O Deus que te deu provisão para sair de uma crise no passado, é através desse mesmo canal de provisão que Ele pode superabundar você no presente. Porque a glória de Deus não está em mover o seu povo só por livramento. Até os livramentos de Deus tem limite. Não dá para financeiramente você estar sempre buscando socorro. Se você está sempre buscando socorro, significa que alguma coisa que você precisava fazer, você ainda não fez. Se você está sempre vivendo quase, significa que algum passo de fé que você precisava dar, você não deu. Então entenda isso, irmão, está tudo bem depender de livramento em alguns momentos, mas tem momentos que a gente tem que parar de buscar livramentos e começar a governar. Está tudo bem a gente viver em crise em algum momento, mas a gente precisa entender que desertos não são lugar de moradia, desertos devem ser lugar de passagem. Você não vai habitar em desertos, você vai passar por eles. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus. Você não vai se acostumar com tempestades, você vai passar por elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo das tempestades, mas também não se habitue com elas. Então vim aqui nessa noite lembrar Deus que fez no passado, sabe com autoridade, diga, vai fazer de novo. Bom, Deus não levantou um novo exército, assim como Deus não precisa necessariamente dar um novo casamento. Estou falando aqui para pessoas que estão em crise, talvez com papel de divórcio prestes a assinar. Talvez você está ao lado do seu esposo, ninguém sabe do que acontece no backstage, mas vocês já estão por um filho. Talvez tenha alguém aqui está pensando em abrir mão da jornada de fé. Eu sei que tem pessoas sentadas. Bom, é por isso que eu sou tão zeloso em entregar tudo que eu tenho. Hoje pela manhã eu falei com os pastores, eu não sei se o que eu derramei foi muito, mas foi tudo que eu tinha. Ninguém pode questionar a minha entrega, porque tem momentos que pode até ser pouco. Hoje eu esperava mais, hoje eu queria mais, mas sempre vai ser tudo que eu tenho. Por quê? Porque alguém está sentado do teu lado com pensamentos de morte. Uma palavra de Deus pode mudar o destino dessa pessoa. Profetiza, como a gente não sabe, profetiza para alguém do seu lado. Fala, irmão, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Irmão, Deus não precisa que a gente aborte algumas coisas para que Ele faça coisas novas. Deus pode pegar um projeto falido aos olhos dos homens e transformar num projeto glorioso a partir de Deus. Estou falando para pastores que estão aqui, talvez desistindo do ministério. Eu sei que tem dezenas de pastores que têm visto esse lugar como um refúgio, mas eu quero que você veja esse lugar também como uma plataforma de lançamento. Aqui não é um lugar para você se esconder por muito tempo, aqui é um lugar para você se refugiar por algum tempo. Mas a unção que foi derramada, ela não foi revogada. Se você parou de sonhar, eu vim aqui te lembrar, Deus continua sonhando com você. Se você parou de sonhar, Deus continua sonhando com você. Alguém recebe isso aqui em nome de Jesus? Eu profetizo que nenhum talento que o Senhor te confiou vai ser enterrado ou esquecido. Talentos não foram feitos para serem enterrados, talentos foram dados por Deus para serem multiplicados. À medida que você mergulhar, o Senhor vai te confiar mais. À medida que você descansar, o Senhor vai te surpreender mais. À medida que você se posicionar, o Senhor vai abrir portas de milagres. Nada vai faltar, não vai faltar unção, não vai faltar óleo, não vai faltar coragem, não vai faltar ousadia, não vai faltar rede de apoio, não vai faltar intercessão, não vai faltar visão extraordinária para um chamado extraordinário, uma visão fora do comum para um chamado fora do comum. Você e a sua casa não serão motivo de humilhação nem de vergonha. Os mesmos que viram a sua derrota verão a dupla honra de Deus, e não é para você olhar para eles com um olhar altivo, não é sobre ter um sabor de mel na sua vingança, é sobre a glória de Deus se revelar em meio à sua impossibilidade. É sobre você olhar para você e falar: Pai, eu não posso, eu não consigo, e Deus lembrar: filho, eu posso, eu consigo, eu faço, eu ligo, eu restauro, eu curo, eu liberto, eu ressuscito sonhos. Alguém aqui nessa noite? Aleluia, 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 aleluia. Jesus,
Aleluia. Pastor, por que falar disso essa noite? Pessoalmente, eu não sei, 90% das mensagens que eu prego, elas me cortam primeiro, mas eu confesso que está vendo uma fase boa, está vendo um bom momento. Mas Deus falou, fala isso para a igreja, porque tem pessoas que precisam lembrar. E as coisas que eu fiz no passado, eu estou pronto para fazer de novo. As portas que eu abri no passado, eu estou disposto a abrir de novo. A palavra de Deus diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Aleluia, você está feliz ainda com Jesus? Diga amém. Salmos 18, 28 diz assim, tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Meu Deus, transforma em luz as minhas trevas. Com teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com meu Deus, posso transpor muralhas. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Aleluia. Sabe uma das coisas que eu amo na história de José? Na verdade, eu amo quase tudo na história de José. Eu amo o fato de José ser um sonhador. Porque muitas das formas como Deus me usa começam com um sonho. Um sonho se torna uma visão você começa a persegui-la até que ela se torne uma realidade, e aquilo que Deus confiou para você agora começa a tocar pessoas que você nem conhecia. Deus usa sonhadores e visionários. Uma das formas de Deus se comunicar com a criação é através de sonhos. Sabe, quando Deus te confia um sonho, você precisa ter entendimento que antes de se tornar um sonho seu, era um sonho dele. Então cuide muito bem dos sonhos que Deus te deu. Se você receber um sonho de Deus, é como uma mulher que recebeu uma semente dentro de si. Não dá para gerar outro bebê enquanto está gerando o primeiro que recebeu. Logo, se você disse sim para um sonho de Deus, a única forma de você começar a viver os seus sonhos ao invés dos sonhos dele é se você abortar os sonhos dele para começar a viver os seus. Se você recebeu um sonho de Deus, você se tornou, irmão, um útero profético. Deus confiou a você uma palavra, uma promessa, um sonho que vai libertar uma geração, que vai tocar uma cidade, que vai mudar a história de alguém. Eu não lembro com quem que eu estava conversando essa semana, mas ele estava falando sobre o poder que cada semente carrega. Quando você olha para uma semente não é só uma semente é uma floresta. Quando você olha para um homem, você precisa entender que um homem não é somente um homem, mas um homem posicionado em Deus representa uma nação. Quando você olha para uma igreja, não é só um auditório ou um organismo social. Uma igreja é uma representação do reino de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz, não despreze os pequenos começos. Tem muitas igrejas que começaram com uma portinha e muita gente desmereceu o tamanho dessa igreja, a força dela, mas ao longo da história se tornaram berços de avivamento que tocaram toda uma geração. Tem muitos empresários que começaram muito pequeno e ninguém dava nada para eles, mas ao longo da história se tornaram iconoclastas, se tornaram homens de negócios que movimentaram mercados e mudaram a nação. Eu não sei como você começou, mas eu vim te lembrar que o Deus que te chamou no passado vai fazer de novo. Se você permanecer no lugar de obediência, irmão, se você permanecer no lugar de confiança, de dependência, cada estação Deus tem coisas novas para fazer na tua história.